Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e hoje nós vamos utilizar CSS para estilizar o formulário que nós criamos na aula passada. Então, na aula passada, aula 26, nós começamos a estudar sobre formulários e o que você vai fazer agora é duplicar essa pasta da aula 26 e renomear. Eu coloquei aqui o nome de aula 27, estilizando formulários HTML com CSS. Então, aqui dentro, nós vamos ter os mesmos arquivos da aula passada. Então, você pode pausar o vídeo e preparar aí o seu ambiente para a aula de hoje. Beleza, então se você já preparou aí, vamos lá. Eu vou entrar aqui na pasta da aula 27, vamos abrir aqui o nosso index.html e eu já vou recolher aqui esta navegação lateral. Vamos rodar então o projeto com o Live Server. Aqui nós temos o mesmo formulário da aula passada. Vou deixar com um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil. Na aula passada nós utilizamos estes BRs para gerar a nossa quebra de linha, para deixar o formulário um pouco mais organizado. Então nós vamos remover, porque hoje nós vamos utilizar CSS para fazer a estilização do nosso formulário. Fazendo isso, ele vai bagunçar um pouquinho aqui, porque os nossos elementos, vocês devem lembrar, eles são inline, então por isso que acaba ficando label e inputs um ao lado do outro, text area também. O nosso próximo passo agora é criar o nosso arquivo CSS, e a gente já fez isso várias vezes, né? Então você pode digitar aí link, e aí vão aparecer aqui algumas opções, né? Então você seleciona link CSS. Ele já coloca aqui um nome por padrão, style, no nosso arquivo. Eu gosto de utilizar styles. Agora nós podemos clicar sobre este link segurando a tecla Ctrl, que ele vai tentar localizar esse arquivo e abrir. Como o arquivo não existe, ele nos dá uma mensagem, né, dizendo que o arquivo não existe e pergunta se a gente quer criar. Então vamos criar. Se a gente for olhar aqui na pastinha, ele já criou o arquivo styles.css. Bem bacana, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é resetar aqui, remover esses estilos que vêm por padrão do navegador. Então vamos utilizar aquele reset básico que a gente já fez várias vezes. Fazendo isso, já removemos aqui todas as margens e paddings da nossa página. Agora, podemos utilizar o body. Vamos colocar aqui um fonte sans serif. E também, para o conteúdo não ficar colado aqui nas laterais, vamos colocar um padding no nosso body. Vamos colocar 24, certo? Vamos então acompanhando aqui o nosso arquivo para a gente entender o que a gente está fazendo, né? O que a gente precisa fazer para deixar o formulário bem legal. O que pode fazer agora é descolar o nosso título aqui, o H1 está colado no formulário, né? A gente tem duas opções, ou a gente pode colocar uma margem aqui no nosso H1, empurrando o formulário para baixo, ou a gente pode colocar uma margem ou até um padding no topo do formulário para que ele afaste do título. Então vamos criar um seletor utilizando a tag form. Vamos colocar então um padding no topo, e aí pode ser de 32 pixels. Ok, já afastou, ficou bem legal. Aqui no body também, vamos colocar uma cor de fonte padrão para todo o documento. Vamos dar uma olhada aqui no nosso index. Nós separamos em grupos, né, de label e input. Eu quero colocar um espaço entre eles. Então, vamos utilizar Flexbox. E aí eu vou dizer que nosso formulário é display flex. Ele vai bagunçar um pouquinho aqui, porque ele colocou tudo em linha, mas eu quero que fique em coluna. Então a direção dele tem que ser column. Então flex direction vai ser column. Então para dar esse espaço, nós vamos utilizar na propriedade gap, e pode ser 16 pixels. Ok, já separamos. Então agora o que eu quero é colocar a label em cima de cada input, e aqui também a label em cima do text area. Eles são display inline, né? Então eu posso transformar tanto as labels quanto os inputs e text area em display block. Vamos criar um outro seletor, no caso aqui um seletor aninhado, porque nós vamos trabalhar tanto as labels quanto os inputs e também text area, tá? Então a gente pode fazer assim. Olha que bacana. Fazendo isso, agora cada elemento ocupa a linha toda. A gente pode fazer também com que o input, no caso aqui, ocupe a linha toda. Assim eles vão ficar todos com a mesma largura. Então a gente coloca aqui uma largura de 100%. Bem bacana. É claro que desta forma aqui, o formulário ele acaba ficando muito longo, né? Então a gente pode definir uma largura máxima na própria tag form, tá? Então eu posso, por exemplo,
falar que a largura máxima do meu formulário é 400 pixels. Aqui no caso, como eu tenho bastante zoom, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Ficou mais curtinho, tá? Porque eu tô com muito zoom aqui na tela para ficar melhor para vocês enxergarem. A gente pode até reduzir um pouquinho aqui, por exemplo, para 300 e já reduzir um pouco. Então agora eu quero que todas as labels, né, afastem um pouquinho, elas estão coladas aqui. Vamos colocar aqui, vamos colocar uma margem bottom, pode ser 4 pixels. Aí já afastou um pouquinho. Outra coisa que eu quero fazer, por exemplo, aqui nos meus inputs e também no text area e também aqui no meu botão, eu quero deixar eles com os cantos arredondados. Essa label aqui eu vou passar lá para cima. Agora aqui o navegador acabou colocando, né, algumas bordas no input e também no botão. Isso a gente já vai ajustar. Quando eu clico dentro do input e também do text area para digitar, percebam que o texto está colado, né? Então eu quero deixar um espaçamento interno para que fique melhor, mais bonito. A gente sabe que espaçamento interno é padding, então vou aplicar tanto nos inputs quanto no text area, tá? E também pode ser no próprio botão, porque aqui também o botão está bem coladinho ali o texto, tá? Então a gente pode colocar aqui um padding de 4 pixels no eixo Y, né, em cima e embaixo, e 8 nas laterais. Assim fica bem melhor. Agora no input em text area, eu quero colocar uma cor nesta borda. Vamos então colocar uma borda de 2 pixels. Ela vai ser sólida com esta cor. Olha que bacana. Já ficou bem legal. Aqui vocês percebem que o navegador, em alguns campos, ele vai me oferecer alguma sugestão para eu completar os dados aqui, o preenchimento automático do meu formulário. Tá? E isso eu quero desabilitar agora, só para não atrapalhar aqui enquanto a gente está trabalhando. Tá? Isso também é um outro assunto, um outro tema que a gente pode falar mais sobre essas questões de autocompletar, se você deixa, desabilita ou não, certo? Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte: aqui nos dois campos, nome e e-mail, a gente vai chamar aqui uma propriedade chamada autocomplete. E aí, como valor, a gente vai passar off, assim, desta forma. Assim, agora não fica mais dando aquela sugestão e não me atrapalha. Tá? Isso aqui eu fiz só nesse caso para a gente poder estilizar. Mas isso vai depender dos objetivos, né, do seu formulário, tá? Então isso é uma coisa que a gente até pode depois discutir em uma próxima aula. Vamos estilizar agora o nosso botão. Então nós podemos criar um seletor chamando o elemento button. E para ele eu vou passar um background color purple. Vamos passar uma cor para o texto e aí pode ser branco. Aqui eu vou colocar uma cor de borda porque depois nós vamos fazer um efeito no hover, tá? Então vamos colocar aqui border, também com 2 pixels, sólida, também vai ser purple. Por padrão, o botão ele não vem com o cursor pointer habilitado, tá? Então nós vamos habilitar aqui. Agora fica com a mãozinha bem melhor. Então nosso formulário já está ficando bem bacana, a gente ainda vai melhorar. Aqui no botão nós podemos também colocar o texto com um peso maior, então a gente pode alterar o font weight para deixar ele um pouco mais visível. Então font weight bold fica bem melhor. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas sempre que eu clico dentro de um input ou no text area, ou por exemplo se eu der um tab, eu venho para o botão, ele também tem essa borda, essa bordinha preta. Isso aqui ele é o outline. Isso é nativo do navegador e é uma coisa boa. Isso existe por razões de acessibilidade para orientar também o usuário. Ele vê nitidamente onde ele está e qual elemento ele selecionou. Então, se você der tab, você consegue navegar, consegue perceber exatamente aonde você está, certo? E isso é bem legal. É claro que muitas vezes esse estilo que o navegador já traz para o padrão não é o melhor, não é o mais bonito e muitas vezes a gente vai querer mudar isso. A gente só tem que cuidar para não prejudicar
a acessibilidade em função do design. E a gente também tenta não prejudicar o design em função da acessibilidade. A gente tenta ter o melhor dos dois mundos. O que a gente pode fazer aqui? Alterar essa cor. Então, para isso, eu consigo alterar este comportamento utilizando pseudoclasse. Nós sabemos que quando eu dou o foco, quando eu clico aqui, eu tenho a pseudoclasse Focus. Eu posso pegar essa pseudoclasse para alterar este estilo. Então, eu posso pegar tanto o input no Focus e também a minha text area. E aí eu quero alterar a cor deste outline. Para isso, nós vamos utilizar então a propriedade outline color. E aí eu vou colocar purple para ficar bacana. Vamos ver aqui. Olha que legal. Então agora se eu navego, eu consigo perceber exatamente onde eu estou e ficou bonito. Agora se eu venho para o botão, ele está com esse outline preto. Eu também vou adicionar aqui o button com a pseudoclasse Focus. Por quê? Olha o que nós vamos fazer. Agora aqui, se eu der o Focus no botão, eu não percebo nada. Por quê? Porque ele já é roxo, não é? Mas o que eu quero fazer? Eu quero que quando ele estiver selecionado, ele altere a cor. Eu quero que ele faça isso não só no Focus, mas também no Hover. Então aqui embaixo eu vou colocar assim, button no Focus. Quando o botão estiver focado, estiver selecionado, eu quero alterar a cor deste botão. A cor de fundo vai ser branca. Quando o botão estiver selecionado, a cor de fundo ficou branca. Só que o meu texto agora sumiu, né? Eu quero que o meu texto fique roxo, então o meu color vai ser purple. Então agora quando eu dou o foco, ficou bacana, tá? Só que eu quero que isso aqui também aconteça no hover. Então eu vou colocar aqui. E agora, quando eu passo o mouse, ele também está no hover. Aqui a gente tem que utilizar a propriedade transition para ficar um pouco melhor essa transição. Então a gente coloca lá no botão. E aí aqui eu estou alterando algumas coisas, tá? Para resumir, a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar transition all 0.2 segundos, só para simplificar. Já ficou bem legal. Nossos inputs também já estão bem bacanas. Aqui na nossa text area, a gente tem esse, você percebeu que tem esse sinalzinho aqui embaixo que ele permite que o usuário altere, né, a largura e a altura da text area. Só que para nós não faz muito sentido aumentar aqui na largura, né? Tanto que quando eu aumento demais aqui na largura, ele gera uma barra de rolagem, né? E bagunça aqui o meu layout. Então eu não quero isso. Quero permitir sim que o usuário altere a altura, mas não a largura, tá? E aí para isso, aqui no text area, vamos ver aqui, eu até vou colocar aqui. Aqui no text area nós vamos ter uma propriedade chamada resize. E ele vai dizer se eu posso alterar ou não. Se eu colocar aqui como none, né, ele não vai deixar alterar nem a altura nem a largura. Mas eu quero que ele consiga alterar na vertical. Então, aqui eu preciso só dar um refresh aqui na página. Perceba que eu só consigo aumentar a text area para baixo. Não consigo mais aumentar para os lados. Vamos atualizar para ela voltar ao tamanho padrão. Aqui também, se a gente quiser, a gente pode aumentar um pouquinho a altura dela. A gente pode colocar um min height de 100 px, por exemplo, e aí aumenta um pouquinho. Bem bacana. Um último detalhe que a gente pode ajustar aqui é na nossa text area. Quando você digitar, você vai perceber que a fonte aqui está um pouquinho diferente, tanto o tamanho como o tipo. E aqui ó, a gente percebe que é diferente. Isso acontece porque alguns elementos do formulário eles já vêm com algum estilo próprio. Então a gente precisa sobrescrever isso. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui na fonte, tá? Fonte family. Nós colocamos lá em cima que nós estamos utilizando para todo o site, toda a página, fonte family sans serif. Só que na text area não pegou. Então eu quero dizer que a minha text area não utilize aquela fonte, aquele estilo, aquele tamanho que ela já tem. Eu quero que ela herde do componente pai, ou seja, lá do body eu quero que ele passe esta família de fontes e a text area herde. Então eu vou colocar aqui o valor in right. Significa justamente herdar. Pode ver que agora ele ficou com o mesmo padrão, né? Mesma fonte sans serif. Eu vou fazer isso também para font size. Font size eu posso inclusive colocar assim, ó, 100%. E aí ele vai pegar a fonte 100%. Inclusive o botão também cresceu. E outra propriedade também que a gente precisa mudar é color. Também vou colocar como in right.
agora todos os textos estão com a mesma cor, herdadas lá do pai. Eu acho que está bem bacana. A gente aprendeu então um pouco sobre estilização de formulários. Nas próximas aulas a gente vai conhecer outros elementos e nos aprofundar um pouco mais neste tema. Então, para a aula de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, claro, deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, algum tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal, você pode comentar. Se tiver alguma dúvida relacionada a formulários ou qualquer outro tema aí sobre CSS, HTML, deixa aí nos comentários que eu posso preparar algum material, alguma outra aula explicando melhor, certo? Então, aproveita aí, curte o vídeo e te inscreve no canal e compartilha, que você vai me ajudar e me incentivar a continuar preparando mais material, mais aulas, mais cursos aqui dentro do YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima aula.